E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez por aqui com mais uma aula do nosso curso, Direito Administrativo Exemplificado. Aquele curso completaço para você aprender o direito administrativo de uma vez por todas e gabaritar as próximas questões de provas que estão por vir. Pode ter certeza que quando você chegar na prova, você vai falar, direito administrativo é tão simples assim, eu não sabia. Essa vai ser a percepção que você vai ter em breve, viu? Pode acreditar, pode fazer sua inscrição aqui no canal. Se por acaso você ainda não é inscrito, só clicar e depois você ativa o sininho, porque toda vez que eu postar uma nova aula aqui, seja de qual assunto for, o YouTube vai te notificar automaticamente. Hoje nós vamos aqui conversar sobre um tema super, hiper, mega importante no direito administrativo, um tema que quando cai em prova as questões não são assim tão simples. Por quê? Porque a gente não tem uma lei tratando desse assunto. Nós vamos falar sobre responsabilidade civil do Estado. Olha, eu vou te explicar aqui o que seria essa responsabilidade civil em termos bem gerais, porque eu penso que esse vai ser o ponto mais importante da aula. Porque aí tudo que eu for explicar a partir de então, você vai entender com base nisso que eu vou falar agora, que é um acontecimento real, um exemplo prático para você internalizar o que está acontecendo nessa situação. Vamos lá. Gente, é o seguinte, às vezes o Estado ele está prestando serviços públicos por meio dos seus agentes públicos, dos seus representantes, né? Seus agentes públicos. E às vezes esses agentes públicos que estão prestando serviços públicos acabam praticando algumas condutas que causam prejuízos aos usuários do serviço. Por exemplo, você está lá na sua casa, simplesmente assistindo a TV, final da Copa do Mundo, comemorando, tomando uma, e aí você olha pela janela, tem um cara ali da Companhia Energética, em Minas é a CEMIG, né? Aí tem vários nomes diferentes. Ou tem um cara da Companhia Energética mexendo no poste de luz ali. Aí do nada você só ouve barulho. Só deu só um curto-circuito, sua televisão, parou de funcionar. Olha só. Por que sua televisão parou de funcionar? Ela parou de funcionar porque tinha um agente público, ou então, às vezes ele nem é concursado, da empresa terceirizada, mas ele está, naquele momento, prestando um serviço público. Porque esse serviço de energia elétrica é um serviço público. Então ele está ali fazendo o ajuste numa prestação de um serviço público. Aí ele foi lá e apertou o fio errado, sei lá, deu um curto-circuito e queimou a sua televisão. Aí eu te pergunto, quem é que vai ser responsável pelo pagamento da indenização que você precisa para comprar outra televisão? Vai ser aquele agente público que apertou o fio errado? Ou vai ser o Estado, ou o prestador do serviço público? Vai ser o prestador do serviço público, é a pessoa jurídica. É onde aquele agente público trabalha. Então, se fosse em Minas, em que nós temos a Companhia Energética de Minas Gerais, se Doquinha, que teve a televisão queimada, quiser receber esse valor, ele vai ter que propor uma ação judicial contra quem? Contra a CEMIG. Não é contra aquele agente público que estava prestando o serviço. Entendeu o raciocínio? Entendeu o raciocínio? É sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Responsabilidade civil do Estado. E isso não tem como a gente evitar. Realmente os agentes públicos, quando estão prestando serviços públicos, eles acabam praticando algumas condutas que causam prejuízo aos particulares, gente. Isso acontece. Por exemplo, às vezes está um oficial de justiça dirigindo lá o carro do Tribunal Regional Federal para ir fazer uma intimação. De boinha. E aí eu ouvindo aquele Guns N' Roses do tal, aí só abaixa a cabeça um pouquinho assim para baixar o som. Vixe, tá alto demais. Foi virar o som naquele assunto, chapou na traseira de um veículo que estava parado no semáforo, uma BMW de um particular. Oh my God. Tá vindo com um carrinho lá, com o Fiat Uno da TRF para fazer a intimação, chapou na traseira de uma BMW. E aí? E aí que é só chorar, né? E aí, gente, que o proprietário daquela BMW, ele teve um prejuízo, concorda comigo? Concorda, né? Então tá bom. Ele vai cobrar esse prejuízo de quem? Ele vai cobrar o prejuízo do oficial de justiça que tá vindo fazer intimação, ou ele vai cobrar de onde o oficial de justiça trabalha? Ele vai cobrar daquele local onde o oficial de justiça trabalha. Não é do servidor.
Primeiro momento não, depois a gente vai explicar isso com mais calma. Mas não é do servidor, é daquele local onde ele trabalha. É isso que eu quero que você entenda. E aqui ainda tem uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? A peculiaridade é a seguinte. O oficial de justiça, vamos supor que ele trabalha no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. TRF, TRE, TRT, STF, STJ, TJ. Esses órgãos do Poder Judiciário são órgãos públicos. E você já sabe, que você estudou comigo, que órgãos públicos não possuem personalidade jurídica. Até isso o advogado desse dono da BMW vai ter que saber. Por quê? Porque a regra é, a gente não ingressa com ação judicial contra órgão público. Contra órgão público, não. A gente ingressa com ação judicial contra pessoa jurídica, contra entidade, contra quem tem CNPJ, contra quem tem CNPJ. Não é contra órgão público. Então o TRF é um órgão público. Então o advogado do dono da BMW não vai entrar com ação contra o TRF. O TRF pertence a qual pessoa jurídica? Pertence à União. Então a ação vai ser proposta contra a União, porque a União é a pessoa jurídica. Tá entendendo? Então é contra a entidade, contra a União. Ficou claro? Se fosse um carro do TRE, entraria como ação contra a União. Por que contra a União? Porque o TRE também é um órgão do Poder Judiciário da União. Ah, e se fosse, por exemplo, TJ do Rio de Janeiro, um carro do TJ do Rio de Janeiro que bateu, traseiro do BMW. A ação de indenização seria proposta contra quem? Contra o Estado do Rio de Janeiro, e não contra o TJ, porque o TJ é um órgão do Estado do Rio de Janeiro. Ah, e se fosse um veículo do INSS que teria batido na traseira de uma BMW, e está lá o servidor do INSS dirigindo. Então a ação judicial pedindo indenização seria proposta contra o INSS. Mas por que não seria contra a União? O INSS é federal? É porque o INSS tem vida própria. O INSS tem personalidade jurídica própria. Lembra? O INSS é uma entidade da administração pública indireta. Então, se o dano for causado por algum agente que presta serviço para as entidades da administração pública indireta, as respectivas ações de indenização serão propostas contra as respectivas entidades da administração pública indireta. Simples assim. E não contra quem criou, União, Estado, município. Não, é contra as próprias entidades. Então é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Se você entender muito bem esses exemplos que eu citei, que são bem simples mesmo, e a intenção é essa, ser simples, cara, você vai arrebentar. Você vai acertar todas as questões que vierem na prova. Pode acreditar e foco a partir de agora em tudo que eu vou explicar. Porque esse assunto, responsabilidade civil do Estado, ele não tem uma lei dizendo o que é responsabilidade civil do Estado. Não tem. Então é muito doutrina, é muita jurisprudência. Por isso é que você precisa de bastante atenção. Então vamos lá. Existem algumas considerações iniciais que eu quero a princípio trabalhar com você. Primeiro é o seguinte. Você tem que saber a diferença entre responsabilidade civil contratual e extracontratual. Porque de vez em quando você encontra uma questãozinha em prova. Vamos lá. O que é responsabilidade civil contratual? É aquela obrigação de indenizar que alguém tem, e essa obrigação está baseada onde? Está baseada em um contrato. Por exemplo, Doquinha fez um contrato com Coxinha. Aí Doquinha e Coxinha chegaram ao seguinte consenso. Doquinha vai prestar serviços de consultoria empresarial para a Coxinha pelo prazo de 12 meses. E todo mês ele vai receber R$5.000. Se Doquinha rescindir o contrato antes de 12 meses, vai ter que pagar uma indenização referente a R$10.000. Pô, ali é uma obrigação de indenizar, é uma obrigação de reparar a extinção do contrato, que está prevista onde? No próprio contrato. Então tem um contrato ali firmado entre as partes, falando desse negócio aí de pagar esse valor, essa indenização, se rescindir antes da hora. Fechou? Agora veja só. Quando nós falamos de responsabilidade civil do Estado, esse contrato não existe. Não tem, cara. Não tem. Olha esse caso ali do proprietário do BMW. Estava parado no semáforo, vê o oficial de justiça do TRF4 no carro do TRF4 e pá, chapou na traseira da BMW. Existe algum contrato dizendo
Quando o oficial de justiça bater na traseira do carro... Não tem, não tem. Então, por isso que a gente fala que a responsabilidade civil, nesse caso, ela é o quê? Nesse caso, ela é extracontratual. Por que é extracontratual? Porque ela não está prevista em contrato, ela é fora do contrato. Se é fora do contrato, é extracontratual. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda, tá bom? Segundo ponto é o seguinte, é a diferença entre responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva. De cara, eu já vou colocar aqui uma informação que vai te ajudar muito, tá? Ó, anota isso aqui, gente. Anota isso aqui. Depois eu vou explicar com mais calma. Qual que é a diferença entre a responsabilidade civil objetiva e a subjetiva? Diferença básica entre elas. Vou até colocar aqui de cor diferente, para ficar mais fácil ainda, depois você se lembrar. Então, da objetiva, que ó, deve... Peraí, vou colocar mais bonitinho aqui, ó. Subjetiva... Não, vamos lá. Objetiva. Não precisa de comprovação do dolo e ou culpa. Não precisa de comprovação do dolo ou culpa, tá bom? Agora vamos lá. Na subjetiva, tem que comprovar dolo ou culpa. Tem que comprovar dolo ou culpa. Pronto. Essa é a diferença básica que eu quero que você entenda nesse momento. Você gravar isso aí, vixe, vai fazer uma diferença tremenda no acerto de questões, tá? Mas tremenda mesmo. Fechou? Então grave isso aí. Durante a exposição do conteúdo, eu vou voltar nesse ponto e vou te explicar isso com mais detalhes. Mas por enquanto, eu só quero que você grave isso aí. Fechou? Agora vamos lá. Hoje, eu posso te explicar com muita clareza como é que funciona essa situação envolvendo danos que foram causados por prestadores de serviços públicos. Então, às vezes, às vezes até uma empresa terceirizada, contratada pelo poder público, que está prestando um serviço, problemas. Se está prestando um serviço público, meu filho, é como se tivesse o próprio Estado prestando serviço. A empresa contratada é como se fosse o próprio Estado. Então, não quer nem saber. A responsabilidade civil, hoje eu posso dizer que, em regra, ela é objetiva. Ou seja, quem sofreu dano não vai precisar comprovar o dolo ou a culpa. Depois eu vou te explicar isso com mais calma. Tá bom? Agora, nem sempre foi assim. Hoje, no Brasil, funciona assim. Mas nem sempre foi assim. E é isso que eu quero te explicar a partir de agora, porque de vez em quando a gente encontra algumas questõezinhas em prova falando sobre isso. Como é que foi a evolução dessa teoria de responsabilidade civil do Estado? Sempre foi assim? Responsabilidade civil objetiva? Não. Em vários períodos da história nós tivemos situações, tivemos teorias diferentes. Teve algumas épocas que o Estado praticava uma conduta que causava um prejuízo ao particular, ao usuário de serviço, e não era obrigado a indenizar. Teve os outros períodos que o Estado era obrigado a indenizar, mas a responsabilidade civil era subjetiva. Então a gente foi tendo uma evolução até chegar aos dias de hoje. Então eu quero te passar um resuminho rapidinho sobre essa evolução para que você possa realmente responder as questões de prova. Vamos lá. Gente, inicialmente, vamos lá, faça uma evolução histórica, tá? Inicialmente, quando começou-se a avaliar essa estrutura de Estado como a estrutura que nós temos hoje, né? Uma estrutura baseada no regime jurídico de direito, baseado no Estado legalista, no Estado de direito. Quando começou-se a iniciar o pensamento sobre isso, como é que funcionava? O Estado, ele não poderia ser responsabilizado, tá bom? O Estado não poderia ser responsabilizado. Claro, isso já vinha desde antes, né? Mesmo no inicinho ali do Estado de Direito, que as coisas começaram a encaminhar, ainda assim, o Estado, uma fase bem inicial, não era responsabilizado. De vez em quando você pode encontrar em prova essa expressão aqui, ó. O rei não erra. Volta aqui. O rei não erra. Gente, o rei não erra. Por que o rei não erra? O rei não erra porque ele era um representante de Deus na terra.
E Deus é perfeito, está acima de todas as coisas. Ele que criou esse negócio, nós estamos vendo tudo aqui, ó. Então, se ele é dono de tudo aqui, e o rei era o filho dele, representante dele na terra, o rei não errava, cara. Mas o rei mandou matar mais de 1000 cabeças de gado que eu tinha para se vingar de mim. Ele não erra, ele sabe o que está fazendo, é porque esses gados no futuro ia dar uma praga, ia contaminar o mundo inteiro. O rei não erra. Então, se um representante do rei praticasse uma conduta, um comportamento que causasse um prejuízo a um súdito, causasse um prejuízo a um usuário de serviço público na época, o Estado não poderia ser responsabilizado. Simples assim. O particular ficava com prejuízo. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Então, durante muito tempo, nós tivemos a vigência da teoria da irresponsabilidade do Estado. Hoje, pra gente, é inconcebível. Hoje é inconcebível você pensar isso, né? Mas lá atrás, será que era inconcebível? Pelo contrário. Era inconcebível você imaginar uma situação que nós temos hoje. Rapaz, olha só, o Estado tendo que pagar o particular pelo Estado ter causado um prejuízo ao particular bem feito. Então você pega uma pessoa de lá do ano 1000 e bolachinha e traz para hoje, o cara vai falar, meu Deus do céu, o Estado pagando porque cometeu um erro, não acredito, o mundo evoluiu muito. É assim que funciona, tá bom? Agora, nós tivemos em outra época a teoria da culpa civil. O que é essa teoria da culpa civil? Pela teoria da culpa civil, o Estado ele era equiparado aos particulares para fins de responsabilização. Ou seja, o Estado aqui ele já poderia ser responsabilizado, ok? Ele já poderia ser responsabilizado. Entretanto, era necessária a demonstração da culpa. O Estado poderia ser responsabilizado, mas era necessária a demonstração da culpa. Deixar claro que o Estado teve culpa. Por isso é que ele vai ter que pagar a indenização para o usuário do serviço público. Tá bom? Então tinha que comprovar. Estado, na verdade você vai ter que pagar a indenização porque esse agente público aí, que estava lá fazendo o serviço, ele nem foi treinado para fazer aquele serviço e apertou o botão errado lá e queimou minha televisão. Ele não fez nenhum treinamento. E por aí vai. Ou seja, ele é imperito, ele não fez o curso necessário para isso, você colocou qualquer um lá, o problema é seu, agora tem que pagar a indenização. Então, quem sofreu dano, quem teve a televisão queimada, teria que ir lá provar isso. Cara, como é que você prova isso? É difícil pra caramba, né? E aí você tem que entrar com uma ação judicial, requerer ao juiz para pedir a comprovação dos custos que aquele cara fez para fazer aquele serviço. É difícil. Não estou dizendo que é impossível, não, mas é difícil conseguir indenização nesse caso. E essa teoria da culpa civil, ela imperou entre 1916 e 1946. Ela começou a viger com o Código de 1916, o antigo Código Civil, que foi publicado em 1916, e foi até 1946, com a promulgação da nossa Constituição de 46. Tá bom? Logo na sequência, nós tivemos também uma fase da teoria da culpa administrativa. Cuidado, gente, isso aqui é culpa civil, com base no direito civil. Isso aqui é culpa administrativa ou falta do serviço, tá bom? Essa expressãozinha em francês que significa falta do serviço. Existiu uma determinada época em que o Estado ele podia sim ser responsabilizado. Agora, quando é que ele poderia ser responsabilizado? Quando o serviço público fosse prestado de forma insatisfatória, forma defeituosa ou ineficiente. Então, quando o serviço público fosse prestado de forma insatisfatória, defeituosa ou ineficiente, então o Estado poderia ser responsabilizado. Tá bem? Como assim, professor? Não estou entendendo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que simplesmente, em determinado momento, você percebeu que existe um incêndio num prédio. E em frente àquele prédio, tem um hidrômetro. Hidrômetro que chama? Nota esse nome do bagulho aqui, aquele bichinho vermelhinho que vem nos filmes, né? De onde sai água pro corpo de bombeiro. É hidrômetro, né? Não é hidrômetro, não. Eu vou lembrar o nome desse bichinho. Aí tinha aquele negocinho de... Vamos colocar hidrômetro, né? Em frente
ao prédio, que é onde o corpo de bombeiro enfia aquela mangueira ali e joga para apagar o incêndio. Aí o que aconteceu? O que aconteceu é que o prédio pegando fogo, logo no inicinho, ali estava pegando fogo no inicinho, com o bombeiro pertinho, chegou, ligou a mangueira, não tem água. Vixe, tinha que ter água ali. Aí como não tinha água, o corpo de bombeiro não conseguiu apagar o incêndio e queimou o prédio todinho. Olha o prejuízo que teve. Concorda comigo que esse serviço público de bombeiro, de apagador de incêndio, ele foi prestado de uma forma ineficiente? Concorda comigo? Pois é, esse é o detalhe. Então, nesse caso aí, se fosse comprovado que o Estado prestou um serviço de forma ineficiente, ou de forma insatisfatória, ou de forma defeituosa, nesse caso, o Estado teria que ser obrigado a indenizar. Porque se estivesse tudo funcionando aqui certinho, o prédio tinha, sei lá, 10 andares. O fogo começou no primeiro. Tivesse apagado o fogo no primeiro, todos os outros estavam intactos. Agora queimou os 10, porque não tinha água ali, e aí o bombeiro não conseguiu apagar o incêndio. Tá vendo? Então chegou uma época que o particular ele só conseguia receber uma indenização do Estado com o prejuízo que ele sofreu se ele conseguisse comprovar que esse serviço público tivesse sido prestado de forma insatisfatória, defeituosa ou ineficiente. Tá bom? Lembrando que essa teoria não é a teoria que a gente aplica hoje no Brasil, né? A teoria que a gente aplica no Brasil é a teoria do risco administrativo. É essa aqui, ó. Então hoje essa é a teoria aplicável no Brasil como regra, viu? Como regra. Teoria do risco administrativo. É a que a gente aplica no Brasil como regra geral. O que é isso? É o seguinte. A nossa Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, depois a gente vai falar sobre isso. Então a nossa Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, ela diz claramente que os prestadores de serviço público são responsáveis civilmente pelos danos que seus agentes públicos causarem a terceiros. Como eu já expliquei no início da aula. Então quem responde é a pessoa jurídica, é a empresa, é a entidade prestadora de serviço público, não é o funcionário, não é o agente. Tá bom? É o que diz lá no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. Acontece que no Brasil nós temos algumas exceções, tá bom? Então sempre que você ouvir falar ou ler sobre risco administrativo, é o seguinte, a regra geral é de que quando se presta um serviço público, o prestador de serviço público corre um risco, porque pode acontecer alguma coisa errada, apertei o botão errado, queimei um tanque de televisão, vai ter que pagar. Existe um risco. Então existe um risco ali administrativo ao prestar o serviço, né? Então se você, empresa, fizer coisa errada aí, o problema é seu, vai ter que pagar a indenização. Beleza. É o risco administrativo. Isso aí tem outras explicações, tá? Aqui é para você guardar. Tem outra forma de explicar isso, que é a forma mais doutrinária, mas vai por esse caminho que você vai acertar as questões. Só que existe uma outra situação. Qual é essa outra situação? A outra situação é a seguinte, tudo bem que o prestador de serviço público, ele vai ter que indenizar. Só que existem algumas situações que ele não vai indenizar, porque não faz sentido. Entendeu? Então, quando a gente fala em risco administrativo, tudo bem, regra geral, o poder público tem que indenizar, mas existem algumas situações que ele não vai ter que indenizar. Existem algumas situações que ele não vai ter que indenizar. Quais situações? Vou te dar um exemplo. Tá lá, simplesmente, rede elétrica perfeita, bonitinha, funcionando. Aí, Doquinha foi lá, o filho jogou estava soltando pipa, agarrou a pipa no fio. Aí o pai falou, deixa que eu resolvo. Pegou ali e tá puxando a pipa para soltar. Aí quando ele tava puxando a pipa, que agarrou no fio, um fio encostou no outro. Queimou. Deu curto-circuito. Ele entrou em casa, minha televisão queimou. Aí a televisão dele queimou. Queimou por quê? Porque o burro, infeliz, foi lá e tava mexendo no fio. Bateu um fio no outro, deu curto-circuito justamente na rede dele, queimou a televisão dele. Aí eu te pergunto, ele deu de bobo, né? Semig, Companhia Energética de Minas Gerais, eu quero receber indenização aqui, minha televisão queimou. Aí eles foram levantar as informações e disseram, meu amigo, queimou mesmo? Queimou mesmo? Mas quem mandou você ser imprudente de ir lá e mexer na fiação? Porque se não tivesse mexido, não teria queimado. Concorda comigo? Aí é que está o detalhe. Se você não tivesse mexido, não teria queimado. Aí é que está o detalhe. Tá vendo?
cara foi mexer, aconteceu essa tragédia. E aí? E aí, que a CEMIG, ou Companhia Energética do seu estado, ou seja lá quem for, vai chegar e vai dizer, não vou indenizar, porque você é o único culpado nesse prejuízo que você tem. O problema é seu. Então eu não vou indenizar. Acabou. Então aquele prestador de serviço tem uma desculpa para não indenizar. Tá vendo? Causa uma situação que exclui a obrigação de indenizar. Então é isso que você precisa saber sobre a teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo é aquela que diz, ó, prestador de serviço público causou prejuízo particular, tem que indenizar. Vírgula. Salvo, tem um salvo. Salvo, por exemplo, quando a culpa foi exclusiva de quem sofreu o dano. Cara, você que causou esse dano para você, se vire, vai ficar com prejuízo. Claro, é muito, né, muito coerente. Muito coerente. Tá bom? Então, hoje no Brasil, se aplica essa teoria do risco administrativo. Cuidado a essa informação quando for responder as questões de prova. E por último aqui, nós temos a teoria do risco integral. O que é que diz essa teoria do risco integral? Eu vou te passar aqui essa teoria do risco integral de uma forma bem genérica, porque depois nós vamos conversar sobre ela com mais detalhes, tá bom? Então, quando eu falo aqui em teoria do risco integral, ela é um pouquinho diferente da teoria do risco administrativo. Depois a gente vai ver por quê. Por que ela é mais diferente aqui? Porque é o seguinte, quando se adotar a teoria do risco integral, e no Brasil existem algumas hipóteses em que essa teoria aqui vai ser adotada. Poucas, vocês vão ver depois. Mas existem sim algumas situações em que essa teoria vai ser adotada. E quando no Brasil se adotar essa teoria do risco integral, gente, quando se adotar essa teoria do risco integral, significa dizer o seguinte, não interessa se o particular contribuiu ou não, direto ou indiretamente, para o prejuízo que ele teve. O que importa é que o prestador de serviço, que o Estado vai ser obrigado a indenizar e ponto final. É mais ou menos o seguinte, dano nuclear. Aí tem uma... Vamos exemplo meio cabuloso aqui só para você entender, né? Doquinha morava num paraíso ecológico chamado Angra dos Reis, aquela coisa maravilhosa. Aí do nada vem o Estado, a União, para ser mais preciso, né? E coloca uma usina nuclear no meio do paraíso. Usina nuclear. Angra 3, no meio do paraíso. Puf! Gente, aquele risco não existia ali. Quem criou aquele risco foi o Estado, ao colocar aquela usina nuclear ali. Aí no belo dia, Doquinha estava brincando com seu drone, estava brincando, né? 3 km, 4 km, o drone está lá, pá. Do nada, o drone, né, que era gigante ali, pesava, sei lá, uns 10 quilos, drone gigante mesmo, por exemplo, né? E aí o drone perdeu contato, né, com o controle remoto, perdeu a área de atuação, de extensão, e aí o drone caiu em cima da usina nuclear. Explodiu. Aí com aquela explosão, teve um vazamento nuclear, causou um prejuízo gigante para várias famílias que moravam por ali, aquela coisa toda, né? E aí dano nuclear, vazamento nuclear, e aí? Inclusive pro Doquinha, que era o dono do drone. Inclusive o Estado descobriu que ele era dono do drone e tal, ele teve um prejuízo que morava do lado da usina, do lado assim, né? A distância mais próxima ali e tal. Teve um prejuízo gigantesco. E aí? Ele que entrou com uma ação de danos morais e materiais contra a União, por causa da usina nuclear, aquela coisa toda, dano nuclear que ele teve, pediu 10 milhões de reparação, não sei o quê. E aí? E aí, que nesse caso, a União não vai poder chegar e dizer: o problema é seu, que estava lá com o drone explodiu lá em cima, se o drone não tivesse caído lá, não tinha acontecido. Aí não pode não. Aí, gente, é a teoria do risco integral. Quando é risco integral, deixei de saber. Se o prejuízo foi causado ao particular naquela situação, o Estado vai ser obrigado a indenizar. Não tem desculpa nenhuma. O Estado vai ser obrigado a indenizar. Ele não tem desculpa. Ele não tem desculpa. Vai ser obrigado a indenizar. Tá certo? Mas é o drone dele que explodiu aqui na usina. Problema. Colocasse uma redoma de blindada ao redor da usina para proteger, se vira, Estado.
Aqui é teoria do risco integral. Você vai ser obrigado a indenizar Estado. Não tem conversa. É desse jeitinho. Tá vendo? Pode parecer um pouquinho complexo, pode parecer um pouquinho difícil, mas não, viu? O tema é até relativamente simples. E as questões de prova, gente, é claro, né? Alguns casos as bancas exploram com bastante ênfase, outros casos as questões são mais fáceis. Agora, eu quero aproveitar para te fazer um convite, viu? Aqui embaixo, eu estou deixando o link, que é o link do curso Direito Administrativo Exemplificado, completaço, inclusive com PDF. PDF? É, cara. Você tem ideia do nosso curso em PDF? Ele tem mais de 5.000 questões. 5.000! Ou seja, não só de responsabilidade civil, mas de todos os conteúdos que estão no curso. Então, no curso em PDF, que é o curso apostilado, você consegue analisar ali tópico a tópico, assunto a assunto, tem tudo organizadinho. Tem mapa, ao final de cada aula tem resumo para você revisar, tem mapa mental, tem questões separadas por banca. Cara, é um curso completaço. É um curso completaço, tá bom? Então você sabe que as videoaulas são apenas um foco nos pontos mais importantes. Qualquer professor, qualquer cursinho. O PDF já é completo, porque no PDF a gente coloca tudo que tem relação direto com aquele assunto. Então estou deixando aqui embaixo o link, é só você clicar aqui na descrição do vídeo, fazer a sua matrícula. Se você quiser conhecer um pouquinho da didática, tenho certeza que você vai amar a didática, tem a aula demonstrativa que ela é 100% gratuita. Então é só clicar na aula demonstrativa, fazer o download e já começar a utilizar esse conteúdo. Tá bem? Ó, acabou por aí não, tá? Por que não acabou por aí? Agora nós vamos dar um avanço um pouquinho maior. Por quê? Porque agora nós vamos começar a tratar de um tema que realmente é o mais cobrado na prova, que é a interpretação do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Vamos lá. Separei os pontos aqui, ponto por ponto, para você não ficar de fora de nada. Vamos lá. Olha, o que é que diz o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal? Ele diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, desde que sejam prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Pronto. Vou nem colocar 1 e 2 aqui não. Vou colocar só assim, ó, grifado, tá? Dolo ou culpa. Gente, esse dispositivo da Constituição parece ser uma norma assim bem simples, bem tranquila, mas tem muita informação aqui que você precisa saber. E muita mesmo. Então eu preciso aqui da sua atenção, preciso aqui do seu foco para você entender passo a passo como é que as bancas irão cobrar as questões de prova. Tá bom? Então vamos lá. Primeira informação que eu quero que você entenda é essa aqui, ó. Pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Isso aqui nós já estudamos em outra aula. O que eu quero te dizer aqui é o seguinte: não interessa se a pessoa jurídica é de direito público ou se ela é de direito privado. Não interessa. Por exemplo, uma autarquia. Uma autarquia é pessoa jurídica de direito público. Um órgão público igual o TRT, TRE, igual Ministério da Saúde, Ministério da Economia, são órgãos públicos. Os órgãos públicos, eles estão dentro de uma pessoa jurídica de direito público. Essa é a regra, tá bom? Essa é a regra. Então, se for o Ministério da Economia, é um órgão público da União. A União é de direito público. Então, se a União é de direito público, então isso quer dizer, em outras palavras, que a responsabilidade civil da União, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser objetiva, porque estava prestando serviço público. Então não interessa se a pessoa jurídica é de direito público ou de direito privado. O que interessa é se aquela pessoa jurídica, aquela entidade, estava prestando serviço público. Porque se estava prestando serviço público, a responsabilidade será objetiva. A responsabilidade civil vai ser objetiva. Vou te explicar daqui a pouquinho o que é isso, tá? Mas nesse caso, a responsabilidade civil vai ser objetiva. Beleza? Tranquilo até aí? Ótimo. Então, vou aprofundar um pouquinho mais. Autarquia. INSS. Nossa, um motorista do INSS, um servidor do INSS bateu na traseira de uma BMW. Aquele exemplo que nós citamos, né?
Nesse caso, o INSS estava prestando serviço público? Estava. O servidor do INSS estava indo fazer uma diligência na casa da pessoa que supostamente tinha morrido, mas estava continuando a receber o benefício. Estava prestando um serviço público ali. E aí o carro bateu na traseira de um particular, de um veículo particular. Nesse caso, a responsabilidade civil é objetiva. Essa é a regra. Tá bom? Porque estava prestando serviço público. Uma empresa que foi contratada pelo INSS, para fazer uma reforma no prédio. Tá bom? No prédio. Aí, o que vai acontecer? Nesse momento, o INSS passa por uma outra situação. A pessoa jurídica ali que estava fazendo a reforma passa por uma outra situação, que a gente vai ver durante essa aula ainda. Tá? Aí é um dano que pode ser causado pelo só fato da obra, para má execução da obra, é outra situação. Aqui a gente não pode misturar. Fechou? Agora, tem alguns momentos que a administração contrata um particular. Tá bom? Por exemplo, te dou um exemplo aqui. O TRE. Então, o TRE, que é um órgão da União. Aí o TRE contratou uma empresa por meio de licitação para ficar responsável pela faxina do prédio. Não vai fazer um concurso público para faxineiro, né, para serviços gerais, é complicado, né? Então contratou uma empresa terceirizada. A empresa terceirizada estava lá limpando o chão, tudo molhado com sabão, não colocou as plaquinhas, cuidado, tá molhado. Ô, menino, uma pessoa foi entrar, escorregou e pá, bateu a cabeça no chão, ficou em coma durante 30 dias, depois ela saiu do coma, voltou ativa, foi uma tragédia. Aí ela resolveu entrar com uma ação judicial, pedindo indenização de danos morais, materiais. Vai entrar com uma ação judicial contra quem? É contra o INSS, contra aquela empresa que estava ali dentro prestando serviço, tá vendo? Aí já é outra situação, a gente tem que avaliar caso a caso. Mas, a princípio, o INSS vai ser responsabilizado também por quê? Porque aquele dano aconteceu durante a prestação do serviço público. Fechou? Durante a prestação do serviço público. Então, tem que ter muitos detalhes aí para você ficar bem atento ou bem atento. Depois a gente vai aprofundar sobre isso aí. Mas, por enquanto, só para responder as questões de prova. Não interessa se é pessoa jurídica de direito público ou se é de direito privado. Se está prestando serviço público, como é o caso da Oi, da TIM, da Vivo, que prestam serviços públicos, né? Apesar de serem empresas privadas, a responsabilidade civil vai ser objetiva. Objetiva. Tá bom? Tranquilo até aqui? Beleza. Aprofundando um pouquinho mais. Tem uma situação específica que envolve as empresas públicas e sociedades de economia mista. Empresas públicas, sociedade de economia mista. Vamos lá. Aqui, gente, é o seguinte. Você sabe que as empresas públicas e sociedade de economia mista podem prestar serviços públicos ou explorar atividades econômicas. Prestar serviço público ou explorar atividade econômica. Não é isso? A gente já estudou isso. Por exemplo, Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, presta serviço público ou explora uma atividade econômica? Banco, né, filho? Banco explora atividade econômica. Entendi. Faz sentido, sim. Correios. Os Correios são uma empresa pública. Presta serviço público ou explora atividade econômica? Por incrível que pareça, os Correios prestam serviço público. Só que eles cobram, né, pela prestação de serviço público. Mas é muito diferente da cobrança que a Caixa Econômica Federal, que o Banco do Brasil fazem. Então os Correios prestam serviço público. Tá vendo a diferença? Então, como eu disse agora há pouco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, são pessoas jurídicas de direito público ou privado? Privado. Todos são privados. Correios, direito privado. Banco do Brasil e Caixa, direito privado. Beleza. Só que aqui está o detalhe. Banco do Brasil e Caixa prestam serviços públicos? Não. Explora atividade econômica. Finalidade lucrativa. Então, Banco do Brasil e Caixa não entram nessa regrinha aqui, ó, do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, porque eles não prestam serviços públicos. Tá bom? Se amanhã ou depois você tinha um dinheirão, uma fortuna guardada no Banco do Brasil, aplicada no Banco do Brasil, e aí você deu um cheque e por acaso seu cheque voltou sem fundo uma vez, voltou sem fundo pela segunda vez, sua conta foi encerrada porque você com a fortuna aplicada lá, o gerente comeu mosca.
Esqueceu que você tinha um dinheirão aplicado lá, devolveu o seu cheque sem fundo, acabou e seu nome foi para SPC, para o Serasa, e virou uma bagunça danada. Agora, você quer entrar com uma ação de indenização, porque te causou um prejuízo, né? Contra o Banco do Brasil. A responsabilidade civil vai ser objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Ela não vai ser objetiva, ela vai ser subjetiva. Tá? Objetiva é quando não é necessário comprovar o dolo ou a culpa. Vou te explicar isso daqui a pouquinho. O dolo ou a culpa. Tá bom? É objetiva. Mas quando estamos falando sobre responsabilidade civil de uma pessoa jurídica que não presta serviço público ou particular, a regra é responsabilidade civil subjetiva e não objetiva. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui é o detalhe é o seguinte. Deixa eu finalizar então. Então empresa pública e sociedade de economia mista que presta serviço público, você pode até anotar aí, ó. Empresa pública e sociedade de economia mista que presta serviço público, a responsabilidade civil vai ser objetiva. Empresa pública e sociedade de economia mista que explora a atividade econômica, como é o caso da Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, responsabilidade civil subjetiva. Diferença prática entre elas, vamos ver daqui a pouquinho. Usuários e não usuários do serviço público. Isso aqui tem caído muito em prova, tá? Tem caído muito em prova mesmo. Tem caído bastante em prova. Vamos lá, explicar um pouquinho mais sobre isso aqui. Aqui é o seguinte. Gente, vamos pegar uma empresa de ônibus. A empresa privada de ônibus, ela presta um serviço público. Por que a empresa privada de ônibus presta um serviço público? Porque ela participou de uma licitação que o município fez, aí venceu a licitação que o município fez, e em virtude de ter vencido a licitação, está prestando aquele serviço. Porque, por exemplo, a Constituição fala o seguinte, compete ao município prestar esse serviço público de transporte de passageiro, compete ao município. Tá vendo? Fala que compete ao município. Então veja, se compete ao município, isso significa, na prática, então se compete ao município, isso significa, na prática, que é o município que tem que ter empresa de ônibus para prestar o serviço público. Então seria uma entidade de direito público prestando serviço público. Só que os municípios não têm empresa de ônibus, cara. É difícil, né? É muito caro manter empresa de ônibus e tal. Então o que o município faz? O município faz uma licitação e a empresa que vence a licitação vai prestar aquele serviço de transporte de passageiro urbano e vai cobrar uma tarifa por isso. Simples assim. Então quando aquela empresa privada está prestando serviço público, a regra que vai incidir é essa regra aqui, ó. Artigo 37, parágrafo 6º. Mesmo sendo uma empresa privada, a responsabilidade civil vai ser objetiva. Tá vendo? Objetiva. Então veja, tem diferença em relação aos danos que um usuário de serviço público sofre e um não usuário sofre? Não tem diferença. Vou te explicar. Doquinha pegou o ônibus, tá lá em pé de um ônibus, né? Aquele mar, meu Deus do céu, tem que chegar rápido, suando, igual tampa de chaleira ali e tal, e quase cochilando. Do nada, gente, do nada, o motorista do ônibus cochilou e pá, chapou no poste. E aí, menino, Doquinha, soltou a mão, bateu a cabeça na beiradinha do banco assim, chegou a rachar aqui e tal, foi pro hospital, imagina a tragédia. Depois de 60 dias, Doquinha saiu do coma. O que aconteceu? Você estava no ônibus e o motorista cochilou, bateu no poste, foi uma tragédia. Mas graças a Deus não morreu ninguém, você está vivo aqui agora. Tô vivo, mas eu vou entrar com ação judicial. O cara já acordou assim, né? Vou entrar com ação judicial agora contra essa empresa de ônibus. Beleza, é possível? Perfeitamente. Então, Doquinha vai entrar com uma ação judicial contra a empresa de ônibus. Tá entendendo? Que é a prestadora do serviço público. Beleza, sem problemas. Responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva? Objetiva. Porque não interessa se a empresa é privada ou é do poder público, se prestar serviço público, objetiva. Aí nesse caso, a pergunta é, Doquinha era um usuário do serviço público? Era, ele estava dentro do ônibus, ele estava usando o serviço público, dentro do ônibus, né? E aí aconteceu essa tragédia, mas ele estava dentro do ônibus, tudo tranquilo, e aconteceu essa tragédia. Mas ele era um usuário do serviço público. Beleza. Aí, nesse mesmo acidente,
nesse mesmo acidente, quando o motorista cochilou, ele subiu no passeio e acabou atropelando uma senhora lá de 70 anos. Estava lá fazendo sua caminhadinha de manhã devagarzinho, o ônibus veio e pá, jogou ela longe. Ficou em coma também, mas graças a Deus depois ela melhorou. Foi entrar com ação judicial também. Pronto, pedindo indenização por danos morais e materiais. Beleza. Essa senhora estava dentro do ônibus, ela estava usando o serviço público? Estava usufruindo daquele serviço? Não estava usufruindo. Mas para o STF não interessa se quem está propondo a ação judicial é uma pessoa que estava usufruindo do serviço e sofreu um dano, ou não estava usufruindo do serviço. O que interessa é se ela sofreu um dano. Igual o caso da senhora que estava lá no passeio, fazendo uma caminhadazinha e pum, nunca andou de ônibus na vida. Graças a Deus, abastado, ali com muito dinheiro no banco, nunca andou de ônibus na vida. Mas aí veio um ônibus e buf, vingança, veio um ônibus e buf, atropelou a mulher. Se ela quiser entrar com ação judicial, ela pode propor ação judicial, óbvio, e a responsabilidade civil no caso dela também, a responsabilidade civil da prestadora de serviço público frente a essa senhora, vai ser o quê? Objetiva também. Objetiva. Tá bom? Além disso, lembre-se, para que o Estado, para que a pessoa jurídica, para que a empresa seja obrigada a indenizar, o agente público tem que estar no exercício da função pública. Tem que estar no exercício da função pública, tá bom? Por exemplo, Doquinha, ele é carteiro. Então ele trabalha para uma prestadora de serviço público, que é os Correios. Doquinha, num belo dia, entregando as correspondências, bateu a campainha de uma casa e viu um cachorrinho, um pinchezinho lá enchendo o saco, né? Ele falou, poxa, eu tenho essas 4 revistas enroladas aqui para entregar, tá até pesado, né? Ah, vou jogar por cima do muro. Jogou por cima do muro. E aí só vê o cachorro e morreu. E aí? Olha a tragédia. O carteiro matou o cachorrinho, trabalhando como carteiro. Quem vai pagar a indenização para a família do cachorro? Os Correios. Pronto. Agora, num domingão, Doquinha, que trabalha nos Correios, andando pela rua, né? E aí vê um cachorro na rua enchendo o saco, ele pá, deu a bica no cachorro, o cachorro caiu morto. A família do cachorro vai agora propor uma ação de indenização. Contra quem? Contra os Correios ou contra o Doquinha? Cara, é claro que é contra o Doquinha. O que tem a ver? O que tem a ver a situação com os Correios? Nada, o cara estava no dia de folga dele, no domingão e tal. Tá vendo? Então a gente tem que estar no exercício da função. E lembrando, essa indenização que tem que ser paga pelo poder público, essa indenização que tem que ser paga pelo prestador de serviço público, vai incidir independentemente de o ato ser lícito ou ilícito, não interessa. Às vezes, a administração pública pratica um ato que é lícito, em conformidade com a lei, tudo certinho, mas ainda assim é causado um prejuízo ao particular. Ainda assim é causado um prejuízo ao particular. Nesse caso, o que interessa é se está sendo prestado um serviço público ali. É prestado sim, conformidade com a lei, tudo certinho. E segundo, se foi causado um dano ao particular. Porque não interessa aqui se a conduta que foi praticada pelo agente público é uma conduta lícita ou ilícita. Isso não interessa. O que interessa é, em virtude da prestação de um serviço público, foi causado um dano ao particular. Então, se foi causado um dano ao particular, se foi causado um dano ao usuário de serviço público, aí o prestador desse serviço público vai ser obrigado a indenizar. Simples assim. Vai ser obrigado a indenizar. Ficou claro até aqui? Tranquilinho? Então, gente, essas informações são muito, mas muito importantes mesmo, tá? E te digo que esse daqui é um dos pontos mais cobrados em prova de concurso. Um dos pontos mais cobrados em prova de concurso, que é a interpretação desse artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Pense no assunto que cai em prova. É esse aqui.
Então, se você tiver sem tempo, tem que estudar tem que estudar alguma coisa sobre responsabilidade civil para fazer uma questão de prova. É esse slide aqui, ó. Isso aqui representa algo em torno de 80 a 85%. Esse slide tem de 80 a 85% das informações que você precisa para responder as questões de prova. Então você pode focar nisso aí, tá bom? Não tem problema. Professor, não é fácil não, hein? Passar no concurso público é muita informação para estudar, né? Nossa, é muita coisa, rapaz. Eu tenho que estudar trocentas disciplinas, estou muito perdido, já não sei o que fazer. Calma, calma. Talvez você não saiba, mas eu tenho uma mentoria, cara, em que eu auxilio candidatos, eu pessoalmente, auxilio candidatos que estão se preparando para concursos públicos. É a mentoria Start 90. Estou deixando um link aqui também na descrição do vídeo, ó. Pode clicar aqui embaixo que você vai achar. Vai abrir a descrição do vídeo, aqui embaixo tem um link para você conhecer um pouquinho mais sobre a mentoria Start 90. O que é a mentoria Start 90? Na mentoria Start 90, eu, Fabiano, vou elaborar o seu planejamento de estudos numa plataforma própria que a gente desenvolveu, né, juntamente com alguns parceiros, para orientar a sua preparação. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, hoje você vai estudar isso, isso e isso. Tal horário é questões, tal horário é revisão, tal horário é teoria, tal horário é leitura do PDF, tudo explicadinho. Resolveu questões? Lança tudo aí na plataforma. Tudo fica centralizado na plataforma. Então, além de eu dizer exatamente o que é que você tem que fazer no seu dia a dia, eu ainda vou te monitorar. Tô vendo aqui que português você não está indo muito bem, não. Vamos fazer o seguinte, português a gente vai aumentar a carga horária, vamos fazer mais questões, mais revisões. Eu vou te dando suporte para que no período de 4 meses você alcance os 90% de acertos. É esse o objetivo. Você está doido, professor? É esse o objetivo. Por isso que os membros da nossa mentoria estão sendo aprovados em primeiro lugar, terceiro, quinto lugar, nos melhores e maiores concursos do país. Simples assim. É simples assim. Por quê? Porque a mentoria ela é focada no que você precisa. A única coisa que você vai ter que fazer na mentoria é sentar e estudar. O restante é comigo. Estou deixando o link aqui para que você possa clicar e conhecer um pouquinho mais sobre a mentoria, tá bom? Vai ter um formuláriozinho lá, você preenche e aí depois a gente vai entrar em contato com você ali quando surgir uma vaga. Falar, tem uma vaga aqui, está interessado? Pode ter certeza, vai ser o seu grande diferencial na preparação para concursos públicos. Olha, vamos lá, né? Não acabou não, ainda tem um pouquinho de coisa aqui para a gente ver. Na sequência, eu quero só trazer aqui algumas situações excepcionais que de vez em quando você pode encontrar em prova, tá bom? Anota aí, ó. Primeira coisa é sobre dano moral, tá? É sobre dano moral. Peguei aqui uma decisão do STJ que eu já vi cobrada em prova algumas vezes, tá? Olha o que diz esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Os danos morais decorrentes da responsabilidade civil do Estado somente podem ser revistos em sede de recurso especial quando o valor arbitrado é exorbitante ou irrisório, afrontando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E o que é isso? Coloquei essa decisão aqui justamente para chamar a sua atenção o seguinte. Quando um particular sofre um dano, ele não está limitado a propor uma ação de indenização com relação a danos materiais. Não. O que é o dano material? Esse carro do INSS bateu no meu carro, eu tive 5 mil de prejuízo. Isso é dano material. Dano moral é aquele que é difícil você quantificar. Difícil, cara, difícil. Por exemplo, você foi humilhado por um servidor público, te xingou na frente de todo mundo, e aí você quer propor uma ação de indenização por danos morais. Difícil saber quanto é que você merece receber de indenização. Difícil. Mas é possível pleitear tanto reparação pelos danos morais ou materiais, em termos de responsabilidade civil do Estado. Então vai anotando isso aí, tá bom? E às vezes um juiz da primeira instância ou um TJ, eles fixam a indenização muito pequenininha, sei lá, um servidor público humilhou um usuário de serviço público, aí o usuário entrou com uma ação de indenização por danos morais. Aí o TJ fixou a indenização em R$300. R$300 indenização. Cara, isso aí, pô, compensa você ir lá e dar uns tapas na orelha do usuário, né? R$300, pô, tá incentivando o mau funcionamento da administração. Então, esse usuário pode entrar com recurso falando, STJ, você tá doido, essa decisão aí é ridícula, né?
O valor é irrisório. Por favor, STJ, aumenta esse valor aí. Então o usuário poderia propor esse recurso, pleiteando ao STJ que alterasse aquele valor de indenização, se fosse o caso. Tá bom? Outra decisão do STJ, já vi várias vezes em prova também. A administração pública pode responder civilmente pelos danos causados por seus agentes, ainda que estejam amparados por causa excludente de ilicitude penal. Às vezes, um agente público está agindo em legítima defesa e, ao agir em legítima defesa contra um determinado particular, ele causa um dano a outro particular, por exemplo. Deixei de saber. Se causou um prejuízo a um outro particular, mesmo porque ele estava agindo em legítima defesa em alguma situação, ou estado de necessidade, não sei o que foi, nesse caso, o Estado é obrigado a indenizar. A questão civil, né? Ó, din-din aqui no bolso do particular que sofreu dano. Ficou claro? Então isso aqui tem caído muito em prova, viu? Bastante atenção para você não se confundir e não escorregar em alguma suposta pegadinha. Bem, a princípio, o que nós tínhamos para falar na aula de hoje sobre responsabilidade civil do Estado seria isso, tá bom? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Agora, lógico, nós ainda temos muita coisa para estudar. Vamos ter mais uma aula sobre o tema responsabilidade civil do Estado, que em breve vai estar disponível aqui para você. Bons estudos, sucesso e nos vemos em breve. Até mais!